Bom, parte 5 agora, o que que tudo isso que a gente falou até agora, o que que isso significa para o futuro, daqui para frente? É isso que a gente tem que começar a entender para depois pensar no que nós vamos fazer. Entenda, pessoal, que é todo um raciocínio estruturado. Entender o que houve, para entender os possíveis desdobramentos, para aí sim tomar as atitudes necessárias. E a gente vai chegar com vocês até esse ponto aí, um passo de cada vez. Primeira tese, tá, pessoal, das nossas 7 teses que são desdobramentos desse acontecimento, desse colapso. Com certeza a gente vai ter um aumento regulatório. Cara, então se o crash de Terra Luna já deu combustível para os reguladores, esse crash da FTX, que é a terceira maior corretora, uma corretora extremamente engajada com o varejo, onde muitas pessoas perderam dinheiro, assinantes nossos que tinham fundo na FTX, a gente não recomenda, né, mas o pessoal às vezes usa, perderam dinheiro. Até assinantes nossos que tinham um FTT, infelizmente, a gente também nunca recomendou a compra de FTT, só para deixar claro. A gente nunca recomendou colocar dinheiro na FTX e a gente nunca recomendou compra de FTT. A nossa recomendação é não compre FTT e não coloque dinheiro na FTX. Mas as pessoas colocam. Então, muita gente perdeu dinheiro, cara. A gente está realmente muito chateado, muito solidário com essas pessoas. E é inevitável que isso traga um avanço regulatório. Isso é a desculpa que o governo precisa para falar: olha aí esse monte de maluco, os caras nem sabem o que estão fazendo. A gente tem que regular. A gente tem que regular para salvar essas pessoas. Então, tenho certeza que a gente vai ter um avanço regulatório muito forte, muito violento em cima de cripto, como decorrência desse crash. Outra tese, essa tese eu acho que é uma tese boa, que a gente não está falando só de coisas ruins, né? No longo prazo, a gente tem que tirar algo bom disso. E uma coisa boa que pode emergir disso é um call muito forte para promoção de DeFi. Porque qual é o problema, pessoal, desses empréstimos? Não é só o fato de que os empréstimos foram feitos, é de que esses empréstimos bilionários, milionários, eles são feitos numa espécie de conluio. Esses caras são amiguinhos, entendeu? Um empresta para o outro, o cara nem confere se tem reserva, se não tem. É aquela velha história do sistema financeiro tradicional ou centralizado, onde quem tem mais dinheiro joga com regras diferentes o mesmo jogo. Tá? Em DeFi isso não acontece. Se você vai no protocolo da Aave ou da Uniswap, não importa se você vai com $100 ou com 100 mil ou com 1 milhão, o código é o mesmo e o código é a lei. Então, no ambiente DeFi, não existe o privilégio dos extremamente ricos. E esse privilégio, esse círculo de conluio fechado das pessoas que movimentam muito dinheiro, é que gera essa bolha de corrupção que depois estoura na mão de quem? Na mão das sardinhas. Então, na minha visão, esse acontecimento é um call muito forte para a gente reforçar os valores que DeFi traz, os valores de transparência e os valores de que todos devam jogar o jogo com as mesmas regras. Então, isso eu acho que é positivo para o futuro. Cara, pra mim é um sinal forte de resiliência, né? Pensa que a gente tá passando por um ano de crise e, por exemplo, um protocolo como a Aave não teve nenhum problema, não ficou em nenhum momento insolvente e nem precisou ali de novos rounds ou qualquer coisa assim, comparado a, por exemplo, os maiores players de empréstimos do mercado de cripto como um todo, né? Então isso é um sinal que o fato do código ser a lei e você ter métricas mais claras, ter toda essa transparência e estrutura on-chain pode ser um excelente ponto de eficiência para o mercado, né? Talvez aqui, cara, muita gente está desanimado, meio desistindo do mercado de cripto, cara. Para mim, não. Isso é um excelente sinal, cara. Que, olha, tem coisas muito eficientes que podem valer muito no mercado de cripto. Eu acho que a questão de como, por exemplo, o ecossistema DeFi está passando por isso, bons ecossistemas de DeFi, é um sinal excelente nesse aspecto. Boa. Bom, vamos agora falar. O pessoal está perguntando bastante, Orlando. Pode falar aí a nossa terceira tese sobre o futuro da Solana com isso tudo. Cara, legal. Eu acho que a primeira coisa que, cara, não é segredo para ninguém. Solana esteve na nossa carteira, e, enfim, até antes do crash da FTX estava na nossa carteira. A gente tinha uma tese muito forte, né, na ideia de estrutura monolítica. Solana representava ali hoje 2%, 2,5% da carteira dos assinantes antes desse crash. E, basicamente, a gente viu, pós tudo isso, uma perda de fundamento dentro da Solana. Esse é um ponto, né, que, cara, a gente gosta sempre de ser muito transparente, deixar muito claro. Primeiro, o ecossistema da Solana, ele é o ecossistema que mais sofreu com o risco sistêmico da Alameda e com toda a estrutura de alavancagem que a FTX fez. Então,
a gente viu uma regressão do sistema DeFi da Solana quase a zero. Isso é um problema muito grande, porque para ser reconstruído é uma questão que demoraria ali realmente anos. Então, essa é uma inviabilidade. E ele foi muito reconstruído por conta, né, da forma que a FTX fez essa questão aí. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, os protocolos de DeFi da Solana se mostraram ineficientes para lidar com esse problema de insolvência em termos de liquidação, etc., muito por conta da questão estrutural da Solana. Então, realmente, isso mostrou como um ponto de falha grave. E outra questão é que agora ela está passando por uma demandada significativa de saída de capital dos validadores, o que pode gerar fragilidade em relação ao ecossistema. Posto tudo isso, a gente decidiu liquidar aí nossa posição que era de 2,5% em Solana da carteira. A gente retirou isso, a gente avisou, né, naturalmente para os nossos assinantes. A gente tomou essa decisão muito porque a gente viu a perda de fundamento em termos de credibilidade, capacidade de distribuição e também de estrutura de ecossistema. Todos esses fatores fizeram que a gente não vê fundamentos em Solana no momento. A gente vai continuar acompanhando o ecossistema, vai continuar acompanhando outras propostas de escalabilidade diferente da rede do Ethereum, mas realmente no caso da Solana, esses fatores, principalmente como a gente comenta, um dos maiores valores de uma blockchain é a capacidade de transmitir segurança. E esse teste de estresse para nós fez com que a Solana não transmitisse essa segurança e talvez ali seja um dos projetos que acabou morrendo dentro de toda essa dinâmica do mercado de cripto. Então, eu acho legal a gente fazer isso, né? E, cara, ser super transparente, ser super sincero com vocês, que era uma posição que a gente tinha de fato. Felizmente, a gente fez a nossa gestão ali, nossa visão era algo que a gente queria reduzir e a gente reduziu, né? A gente tinha uma alocação pequena de apenas ali 2,5%. Enfim, foi uma alocação que deu prejuízo e uma tese ali pra gente que se quebrou entre as inúmeras teses que a gente fez dentro do mercado de cripto. Faz parte do processo. Nenhum analista nunca vai acertar sempre, a gente sempre vai ser muito transparente, muito direto, quando a gente mudar de visão, mudar de opinião, e também quando a gente se acertar ou errar. Sim, e também é por isso que a posição era pequena, justamente porque ela previa esse risco, ela previa essa possibilidade. Então a gente administra o risco do token colapsar na porcentagem que ele ocupa. É a assimetria de risco, né? A chance do token ruir e a chance do retorno que ele pode dar. Nesse caso, a gente pagou a posição de 2%. Eu só queria puxar um comentário que passou, só para aproveitar o gancho, dessa coisa do call de DeFi, que é legal fazer o gancho agora. Deixa eu achar aqui. Peguei tanto comentário, né? Aqui, do André Ataíde. Ele está querendo saber se essa maluquice, né, que a Alameda fez, se seria possível fazer isso na Aave, né? Que eu acabei de falar que em DeFi não aconteceria. Por que na Aave não seria desse jeito, André? Porque, se você vê, a Alameda tinha 8 bilhões de dívida para 14 bilhões de patrimônio. Isso só na Aave já seria liquidação, já está abaixo da margem de segurança da Aave. Então, quando esses caras fazem esses empréstimos centralizados, eles são muito mais tolerantes ao risco. O cara vai fazer uma chamada de margem, que é cobrar a dívida do outro, ele vai ligar, falar, fulano, paga aí. O cara, tô enrolado, vamos negociar, vamos rolar a dívida. E essas coisas vão sendo negociadas e articuladas, aí um compra o outro, perdoa a dívida. Quando você está num protocolo como a Aave, cara, se o seu colateral perde valor, não tem conversa. Vai ser liquidado, vai ser vendido a mercado. Então, não seria possível você fazer um rombo tão grande se você estivesse usando um instrumento de finança descentralizada como a Aave. Isso teria sido liquidado muito antes. E o processo não teria escalado até onde chegou agora. E é por isso que DeFi, nesse caso, está se comportando de maneira resiliente. A Aave e Uni, por exemplo, atravessaram o crash de Terra Luna surfando que nem uma elegância tremenda. Claro, vamos ver como é que vai ser para a Aave e Uni o desdobramento dessa crise. A gente não pode falar agora que a Aave e Uni estão ilesos, mas vai ser muito bom se Aave e Uni conseguirem passar bem por essa crise. Cara, o call de DeFi vai ficar muito forte. E, eventualmente, numa próxima pernada de alta, a gente pode ter um novo Summer DeFi, porque esses protocolos estão mostrando que nós somos mais seguros do que o mercado financeiro tradicional, menos corruptíveis, mais transparentes e, portanto, o quê? Mais eficientes. Isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver acontecer, mas é um call, né? É uma possibilidade bem interessante.
Cara, Cássio, só um parênteses aqui, né? Só puxar um comentário que o pessoal falou, pô, que a gente ia falar que a gente saiu de Solana antes do crash. Não, cara, pelo contrário. A gente saiu de Solana hoje. A gente foi super transparente com os nossos assinantes. E realmente, foi uma tese nossa que deu errado. Felizmente, foi uma tese que a gente se posicionou com 2,5% da carteira, não se expôs a um risco de ruína, não se expôs ali a problemas mais graves. Mas sim, foi um erro, perdemos dinheiro. E uma das nossas teses tá ali entre os 12 ativos hoje que a gente tem dentro da carteira perfeita, hoje não está mais. Mas eu acho que é importante, né? Só para deixar transparência, cara. Naturalmente, se a gente errar, se a gente tomar uma decisão errada, a gente sempre vai chegar aqui e vai ser totalmente transparente com vocês. Eu acho que esse é um dos principais princípios que a gente preza aqui. Não é à toa que a gente está aqui aberto, dando cara a tapa e mostrando literalmente todo o estudo que a gente passou nos últimos dias ali para vocês compreenderem, para naturalmente dar a melhor visão do mercado para vocês. Mas pode seguir aí, Casta. Show. Vamos lá. Próxima. Essa tese é importante, tá? Empresas de empréstimos são perigosas. Empresas centralizadas, tá, pessoal? Então, Celsius, Voyager, BlockFi, até a Crypto.com, que também trabalha com empréstimos. Não dá para confiar, é essa a lição que a gente está aprendendo, não dá para confiar em empresas cujo negócio é pegar dinheiro da sardinha e emprestar para os fundos de investimento, achando que o fundo de investimento vai dar lucro, e esse lucro vai pagar lá os 8% que ele promete no dólar, os 6% que ele promete no Bitcoin. Esse modelo de negócio, ele é fadado à corrupção e fadado ao fracasso. E foi muito interessante ver aqui o compartilhamento do CZ, né, num tweet. Ele falou o seguinte, 2 lições que o CZ tirou disso tudo, né? Nunca use o token que você mesmo criou como colateral. O que em retrospectiva parece óbvio, né? Mas parece que não era tão óbvio para esses players. E segundo, não faça empréstimos se você é um negócio de cripto. Use reservas grandes. E eu cortei o resto do tweet, mas logo depois o CZ faz um disclaimer. Ele fala o seguinte: olha, nós na Binance não fazemos empréstimos por baixo dos panos e não usamos BNB como colateral. É cara, claro que, bom, pode ser só da boca para fora, né? Exato. Eu ia falar isso, né, cara? Não temos garantia de nada, eu acho que isso é um dos pontos mais importantes da gente destacar. Mas, cara... Não, isso aqui não é uma promoção da Binance, né? É só a lição que o CZ compartilhou, né? Mas eu acho que isso é até um ponto legal, cara, de mostrar uma problemática que existe no mercado de cripto. No mercado de cripto, realmente é fácil você criar dinheiro artificialmente. O mercado de cripto é um dos poucos mercados que você consegue distribuir tokens por um valor relativamente baixo de mercado e fazer isso. Então, tipo, na prática, o que o Sen, né, comentou da máquina do dinheiro infinito era uma realidade. E é uma realidade até mesmo hoje no mercado de cripto. Por isso que é importante entender ativos que têm fundamentos, que fazem sentido, realmente investigar o valor e não necessariamente comprar apenas promessas. Porque muitas das vezes as promessas elas só podem não ser concretizadas e gerar um prejuízo significativo aí no mercado. Mas segue aí que a gente ainda tem mais 3 teses para passar aí para o pessoal. Show. Só para dar aqui também, né? A gente tem que duvidar do CZ, claro, porque ele tá falando, né? E não é porque o Sam Bankman-Friedman também falou pra caramba, né? O cara virou o príncipe das criptomoedas, né? Tipo, o salvador das sardinhas. E agora olha o que aconteceu. Mas uma coisa legal também que o CZ falou logo depois é o seguinte: que as exchanges, né, elas deveriam fazer um negócio chamado de prova de reserva. Isso é muito legal, cara. A prova de reserva é o seguinte: você pode ser uma empresa centralizada, mas as suas reservas financeiras, que é o que? O dinheiro que as pessoas colocam na sua mão, é a sua garantia de estabilidade financeira. Isso tem que ser provado matematicamente na blockchain. Então você é uma empresa privada, mas você prova que você tem as reservas que você deveria ter on-chain. E qualquer um, a qualquer momento, pode auditar se as suas reservas são saudáveis. A Binance não faz isso, mas ele falou que a Binance vai começar a fazer. E esse é um call legal, por quê? Porque a Chainlink tem tecnologia para isso. A Chainlink trabalha já nesse sistema de prova de reserva e ela é um excelente player, sendo um oráculo, que é um player neutro, bem conceituado no mercado. Se a gente vê um crescimento da tendência de provas de reserva, com certeza a Chainlink tem condições de capturar valor desse mercado que pode surgir no futuro. Então essa é uma tese muito interessante também e seria muito saudável um mundo cripto onde não importa se você é centralizado ou descentralizado, as suas reservas financeiras têm que ser transparentes e auditáveis. Isso é bem legal de se pensar. Bom, sexta tese. Pessoal, só para deixar claro, tá?
nossa visão é que o token Sim. FTT vai a zero, ok? Não vemos saída para o token FTT. Nunca recomendamos a compra de token FTT. Não recomendamos que você tente fazer trades mágicos e lucrar com FTT. Nossa recomendação clara e objetiva é: se tem FTT, vende logo enquanto dá. Se tem dinheiro na FTX, continua tentando sacar, mesmo que não dê certo. E não se meta com isso, não tente brincar com isso, porque isso é uma bomba relógio. Até Tá? porque é uma bomba relógio que ainda não terminou de explodir. Não terminou de explodir, tá? É só para deixar claro, tá, pessoal? Nossa visão, tá? É extremamente conservadora. Não recomendamos que você tente brincar de fazer dinheiro com FTT agora. No caso, cara, se ficar comprovado no futuro, depois de investigações, que realmente a Alameda e a FTX estavam fazendo uma parceria para criar uma máquina Ponzi, se isso for comprovado, então aqueles tweets do SBF que ele fez na pessoa física promovendo o token FTT podem ser considerados como fraude e ele pode ser indiciado criminalmente. Então, eu não ficaria surpreso se a gente não ouvir falar mais do FBF, se ele virar um foragido igual o do Okwon, ou se ele eventualmente acabar preso no médio e curto prazo, tá? Até porque ele tinha uma dimensão bem grande do que ele estava fazendo quando ele foi pedir ajuda da Binance. Até pelo que ele falou no podcast, já ferrou, né? Tipo, o cara basicamente falou um esquema e, se foi o caso, fez o esquema, né? Então, complicado para ele. Então, e a nossa última tese aí, sétima? Sétima tese. A sétima tese, a tese mais importante, tá? É que tudo isso ainda é consequência do crash de Terra Luna. Porque, veja bem, né? É possível, tá? Que essa compra que o SBF fez da Voyager e da BlockFi tenha sido feito com esses tokens FTT que não valiam nada porque eram muito mais tokens do que tinha no mercado. Então, é como se a Alameda usasse tokens FTT que nunca poderiam valer o que valiam para comprar empresas para as quais ela tinha uma dívida e assim saldar a dívida. Nesse caso, se ela fez essa manobra, ela usou dinheiro de mentirinha para estancar o efeito dominó do crash de Terra Luna. Ela travou o processo do crash de Terra Luna no meio do caminho. E ainda por cima, saiu disso como uma heroína. A SBF saiu como um herói, o cara que salvou o mercado. Só que a teoria da conspiração que está rolando nos circuitos de cripto mais fechados é que quando a gente volta no passado, lá no crash de Terra Luna, a Alameda estava tão quebrada quanto uma Three Arrows Capital. A Alameda não tinha dinheiro. Só que para você não ter a morte da Alameda e não ter a morte da FTX, eles fizeram o quê? Ligaram a máquina do dinheiro infinito, compraram a própria dívida comprando a Voyager e a BlockFi, alavancaram a grana, investiram na Solana e bola pra frente. E manteram tudo isso escondido de todo mundo. Cara, isso daqui eu acho que é a lição mais importante que a gente vai tirar dessa live. Pessoal, o que aconteceu com Terra Luna? O que aconteceu com Three Arrows Capital? O que aconteceu com FTX? O que aconteceu com a Alameda? E o que está acontecendo no mercado é basicamente o ciclo de baixa cobrando o seu custo. No bull market, é muito fácil esconder qualquer coisa e parecer um gênio, parecer que você tem o melhor ecossistema, a melhor blockchain, a melhor corretora, a melhor empresa. Mas o bear market é justamente o momento que você cobra o custo de tudo isso, que as coisas elas realmente se tornam claras. E o maior aprendizado de tudo isso é, cara, praticamente tudo que a gente mostrou aqui existiu depois de 2017. Esses caras, eles conseguiram literalmente fazer bilhões durante o ciclo de alta, em 3, 4 anos. E eles poderiam manter todo esse capital que eles conseguiram. Mas eles se alavancaram, eles se expuseram a risco de ruína, e isso acabou com eles. Basicamente, eles só não fizeram uma coisa. Eles não sobreviveram ao ciclo de mercado. E eu acho que essa é uma das maiores lições que a gente gosta de trazer aqui na Mercúrio para vocês, cara. Investir em cripto não precisa ser uma coisa complexa, não precisa ser uma coisa mirabolante, não precisa ser uma coisa assustadora. Tudo que a gente mostrou aqui para vocês, cara, foi um estudo passo a passo mostrando como as pessoas se enforcaram na própria ganância delas, se colocando em risco de ruína. E no final do dia, os caras que vão sobreviver, vão passar por esse ciclo, que não se alavancaram, provavelmente vão ser os maiores players do mercado de cripto. Porque simplesmente as coisas ruins, elas se acabam por si só. E no final do dia, os fundamentos ainda vão chegar. Como o Cássio falou, cara, a gente ainda segue extremamente confiante, extremamente forte com o mercado de criptomoedas. Até eu acho que é um ponto, né, que eu acho que não existiria forma melhor do que reforçar o anúncio que a gente fez semana passada, que era o nosso desafio sobrevivente.
E a escolha do nome é justamente sobre isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está pensando em desistir agora, está achando que o mercado de cripto está no seu fim. Pelo contrário, a gente provou, por exemplo, que o mercado DeFi continua sendo eficiente, continua talvez sendo a melhor alternativa do mercado de cripto.